Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levarmos ou trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez vivos com saúde, com graça do Senhor, e agora também estarmos reunidos juntamente com os Teus filhos, aqueles que amam e creem na Tua bendita palavra, e nós estamos agradecendo ao Senhor então por tudo isso. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas muitas fraquezas, e entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos,
pedimos a inspiração divina para mais este trabalho e que não somente quem vai pregar, mas todos quantos estarão ouvindo, conectados, possam também estar inspirados. E nós pedimos então todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para sua bendita glória. Humildemente oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e preciosos irmãos. A escritura que nós vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E nós começaremos a partir do versículo 1. Segunda aos Coríntios 4, verso 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias para acompanharem, se o desejarem, nós vamos trazer as nossas notificações diárias. Então, esta programação é publicada diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, a mensagem do sétimo anjo. E também é republicada através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos que nós temos. Então, assim que a gente publica aqui no nosso canal, quase que simultaneamente e imediatamente nós já transmitimos também para os nossos grupos. E eu gostaria de dizer que qualquer irmão, qualquer pessoa que desejar fazer parte de um dos nossos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso número está aí na descrição do vídeo. E você entra em contato, faz o teu pedido para que nós possamos adicioná-lo como contato também. E não esquecendo de um detalhe, não esqueça de mandar o seu nome para que nós possamos criar o seu contato, não é? Bom, então, dito todas estas coisas, nós queremos ainda em tempo lembrar que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados ali no nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E você é nosso convidado especial para qualquer uma das nossas reuniões. Então, esse endereço lá de Campinas é um pouquinho mais difícil, então é por isso que eu gosto de dar algum complemento, não é? O Parque Shalom é um residencial que faz parte do bairro Boa Vista, de Campinas. E o nosso endereço ali, como já citamos, fica bem em frente aos antigos barracões da Sadia, que hoje são desativados, não é? E também bem próximo ao complexo penitenciário Ataliba Nogueira. E assim não fica tão difícil para quem desejar encontrar o nosso tabernáculo ali. Bom, agora sim, dito todas estas coisas, nós vamos então para a nossa leitura desta programação, conforme já dissemos. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Vamos aqui então. Por isso, tendo este mistério segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia,
nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, ou seja, os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos parar aqui no versículo 7, não é? Este último versículo aqui, como todos os demais, é muito importante, não é? Eu vou repetir aqui a leitura do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Os vasos de barro, naturalmente, somos nós, os seres humanos, os pregadores da palavra de Deus, que são nada mais, nada menos que os transmissores da palavra de Deus, da voz de Deus para o povo, não é? Então, olha o que ele disse aqui. Nós temos esse tesouro, que é a palavra de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Porque, infelizmente, tem pessoas que creem no homem, idolatra o pregador, né? Idolatra o missionário, idolatra o pastor e assim por diante, aquele homem de Deus. Mas, na verdade, Paulo está explicando isso para nós, para que as pessoas não idolatrassem, em outras palavras, não é? Aqui, o homem, o ser humano. Então, esse tesouro foi escondido em vasos de barro, porque o barro é frágil, o barro quebra e nós somos barro, não é? Todos nós somos barro mesmo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nenhum verdadeiro pregador do Evangelho exalta-se a si mesmo, não é? O desejo dele, a intenção do homem de Deus é trazer ao povo a excelência do poder de Deus, a excelência do Deus Todo-Poderoso, e não de si mesmo, não é? Não gloria-se a si mesmo. E aí o povo de Deus aprende a não gloriar nas pessoas, nos seres humanos, porque o ser humano é falho todo o tempo, não é? Muito bem. Agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual, como fazemos em toda a programação, não é? O hino que nós vamos ouvir hoje chama-se História de Agar.
História de Agar, um hino bonito que é interpretado na voz do cantor evangélico Wagner Roberto, não é? A História de Agar, cantado pelo cantor Wagner Roberto. Depois deste hino, nós voltaremos com a continuidade da leitura e do estudo da mensagem Poder de Transformação. Vamos ouvir então atentamente. Ouçamos e meditemos. De onde vens, pra onde vais? Foi a pergunta que o anjo do Senhor fez a Agar. E ela respondeu: fui humilhada, fui desprezada, então fugi. Fui rejeitada, abandonada, por isso estou aqui. Nesse deserto, sem ter por perto um ombro amigo, me levantar, recomeçar, já não consigo. Mas por favor, fala, Senhor, fala comigo. volta, tua semente eu irei multiplicar, abençoada e numerosa ela será. Pois quem se humilha, a vitória sempre alcança. Volta, sou Deus que ouço e já ouvi tua aflição. Terás um filho descendente de Abraão, e Ismael será o nome da criança. Foste humilhado, envergonhado, então fugiu. Fostes desprezado, abandonado, por isso desistiu. Volta, não é momento de parar, de desistir, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Se humilhar é a saída, é o caminho. Volta, Deus vai mudar hoje a tua situação, porque és filho, és descendente de Abraão. Nesse deserto você não está sozinho. Volta, não é momento de parar, de desistir, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Se humilhar é a saída, é o caminho.
sozinho. De onde vens? Pra onde vais? É a pergunta que o anjo do Senhor hoje te faz. E o que vais responder? Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, aceite a nossa adoração em seu louvor, não é? E nós estamos aqui com a mensagem Poder de Transformação e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 106, né? Geralmente, quando a gente para, o aplicativo retroage um parágrafo. E isso é para que a gente possa recapitular o assunto que havia sido dito até ali, não é? Então, nós vamos dar continuidade a partir do 106. Agora, ele deformou essas sementes. Nós tínhamos lido isso já, que Satanás, Satanás, o deformador, tinha deformado as sementes originais de Deus. Como esse é o trabalho de Satanás sempre, deformar, destruir, roubar, matar e assim por diante, não é? Agora, ele não pôde destruí-las. Destruir a semente ele não pôde, mas deformá-la ele pôde. Ele somente as deformou. Agora, compreendemos que pecado é justiça pervertida. O profeta já disse em outras escrituras, em outras mensagens, não é? Que o pecado é a perversão da justiça. Por exemplo, o que é a mentira? É uma verdade pervertida. E assim por diante, não é? Então, pecado é a justiça pervertida, é somente uma mentira, é a verdade deturpada. Veja, qualquer coisa, um adultério é o ato correto que Deus ordenou, somente tomado da maneira errada. Antes de darmos continuidade, e já chegamos até aqui, não é? Quer dizer, o adultério é um ato permitido por Deus, instituído para a criação da família e tudo, e é um ato pervertido de uma forma errada. Mas eu queria lembrar uma coisa ainda. Às vezes, como a programação alcança muitas pessoas, não é? Não tem barreiras para as pessoas ouvirem e sintonizarem o canal, né? Então, tem pessoas que não concordam com a mensagem, muitas vezes, né? Que na verdade é um direito de cada um concordar ou não. Mas é necessário que, por exemplo, qualquer pessoa inteligente, qualquer cristão honesto, sincero a Deus, vai analisar o conteúdo do que está sendo pregado. Então, prestemos atenção nesse trecho, apenas como exemplo, esse trecho que nós acabamos de ler aqui. Existe alguma coisa errada nesse texto que nós acabamos de ler aqui agora, nesse trecho, não é? Que Satanás é o pervertedor, que ele perverte, ele não destruiu a semente de Deus, mas ele deturpou, ele deformou a semente de Deus, que foi com o pecado que acontece, não é?
Tem alguma coisa errada dita neste texto, assim como esse e todos os demais? É isso que nós precisamos observar, porque muitas vezes nós estamos apegados às nossas tradições religiosas, não é? E nos esquecemos de olhar a verdade do que está sendo dita. Então, eu estou chamando a atenção de todos para observarmos se o que está sendo dito aqui é verdade ou mentira. Então, vamos aqui, não é? Qualquer pessoa tem o direito de examinar. A Bíblia disse: examinai tudo e retende o bem. Continuemos então. Veja, qualquer coisa, e a morte é a perversão da vida. Tem alguma coisa errada aqui? Não, senhor, não é? A morte somente toma, veja, deforma a vida. Continuemos, parágrafo 107. Agora, ele teve 6.000 anos para fazê-lo com seu spray venenoso. Porque você sabe disto. Você lê a Bíblia, você é uma pessoa espiritual, não é? Você sabe que um dia para Deus são 1.000 anos para nós. O apóstolo São Pedro falou isso em uma de suas cartas, não é? 1.000 anos para nós é um dia para Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. E esses 6 dias, na verdade, são 6.000 anos. Se você, irmão ou irmã, não acreditar nisso, então você está passando por cima da revelação da palavra de Deus. 6 dias para Deus são 6.000 anos na contagem humana. Aí, quando Deus terminou, ele descansou no 7º dia. Isto é, no 7º milênio, ele não criou mais nada. Ele descansou, diz a Bíblia. E aí, Satanás começou a trabalhar. E é isto que o profeta de Deus, William Branham, está dizendo aqui. Eu repito o 107 desde o princípio outra vez, não é? Agora, ele quem? Satanás, não é que ele está se referindo aqui. Ele teve 6.000 anos para fazê-lo, porque se não tivesse o contexto depois, então não se saberia quem era ele, mas já dá para saber que ele aqui é Satanás mesmo, não é? Ele teve 6.000 anos para fazê-lo com seu spray venenoso. Então, quem é que tem o spray venenoso? É o diabo, não é Deus, não é? Então, o diabo também teve 6.000 anos para deformar a semente que Deus tinha criado. E como ele o fez? Agora, esta é a parte impressionante. Preste atenção. Não diga que isto é errado antes de analisar, antes de orar, antes de pedir ao Espírito Santo o esclarecimento, não é? Agora, aqui está a parte impressionante e ouça com atenção. Agora, ele o fez por meio da civilização. Agora, isso parece estranho. Porém, é o que é. Vou fazer uma declaração aqui que irá deixá-los conjecturando. Talvez por alguns minutos. Não para sempre, né? Por alguns minutos. Espero que não. Mas você se deu conta disso? Agora, não estou tentando encorajar a ignorância. Olha isto, não é? O profeta está dizendo, porque alguém pode dizer assim, mas então esse profeta
ele defende a ignorância das pessoas, a falta de estudo, a falta de conhecimento. Então ele está dizendo, não, eu não estou encorajando a ignorância. Porém, sabia você que a civilização, a ciência, a instrução e as coisas que tanto estimamos hoje são do próprio instrumento de Satanás, até mesmo a civilização? Você sabia disto? Né? Que todas estas coisas científicas são instrumentos, são armas de Satanás para a destruição, não é? Porque não só se falando em sentidos espirituais, mas também no sentido material, não é? Não tem uma música que é cantada pela dupla, se eu não estiver enganado, Léo Canhoto e Robertinho, que diz assim, senta aqui nesse banco, pertinho de mim, né, e eu vou te julgar. Né? Você criou o avião que era para salvar as vidas das pessoas, para socorrer, mas o que você fez com o avião, homem? Você o tornou como uma arma de guerra, uma arma de destruição. Por isso você vai ser julgado, homem. Ora, o próprio cantor, que nem cristão era, nem evangélico era, naturalmente ele tem a sua fé, não é? A sua forma de crer em Deus, mas ele não é nem evangélico, em outras palavras, num termo mais natural, ele não é nem crente. E ele já sabia disto, que a ciência que o homem criou, as criações, as evoluções do homem serviram para destruir. Aprendeu cientificamente a criar uma bomba para destruir. E assim sucessivamente, não é? Então veja bem, a civilização nunca veio por Deus. Eu não posso ficar demorando muito, porque senão eu não leio nada aqui, mas é isso. Então você vai meditando. A civilização nunca veio por Deus. Civilização vem por Satanás. Agora, provarei isto a vocês pela palavra. Somente em alguns minutos. A civilização não é de Deus. Porque, deixem-me mostrar-lhes nesta civilização, quanto mais civilizados nos tornamos à medida que trabalhamos por meio da ciência, estamos sempre nos matando a nós mesmos. Está vendo? Quanto mais trabalhamos, quanto mais a ciência evolui, mais estamos matando a nós mesmos, para depois fazer guerras, para depois matar, como nós estamos vendo guerras, não é? Hoje mesmo tem havido guerra. Para quantas pessoas já não foram mortas? Às vezes eu olho assim alguma reportagem, casualmente, às vezes a gente olha no YouTube ou mesmo na televisão, né? A judiação que é feito, às vezes mata-se o pai e a mãe, fica uma criança sem pai. O que foi isso? Foi Satanás deformando e trazendo a civilização que mata e que destrói. Matando a nós mesmos. Estão vendo? E esta civilização chegou ao seu apogeu agora e temos morte nesta civilização. Temos pecado nesta civilização. Temos enfermidades nesta civilização. Isso
não pode ser de Deus. Deste modo, Deus, em seu próprio grande reino que está por vir, você que lê a Bíblia sabe que nós estamos esperando um grande milênio de paz, que são 1000 anos de paz, que vai acontecer na Terra. E não está tão longe, já esteve mais longe que agora. Nós estamos nos avizinhando do milênio. E será 1000 anos de paz, aonde não haverá ou não haverão essas coisas, não é? Oh, Jesus, está acabando o nosso tempo aqui, né? Deixa eu terminar esse parágrafo então, não é? Seu próprio grande reino que está por vir, teremos uma civilização, mas não será nada parecida com esta. Não será pela ciência, será uma civilização de fé, pela palavra. Está vendo? Amém. Então eu tenho que parar porque o nosso tempo pede para pararmos, não é? Mas você que fica interessado, volte amanhã novamente e você ouvirá a continuidade da nossa mensagem, do nosso assunto, não é? E agora nós vamos orar para encerrarmos mais esta programação neste momento. Vamos orar todos juntos, e você ora juntamente comigo então, não é? Bendito Deus e Pai de misericórdia, agradecemos o Senhor nesta hora, meu Pai, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, por mais esta oportunidade de estarmos ouvindo a Tua Santa Palavra, de estarmos ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos instruir cada dia através do Espírito Santo, ó Deus. E eu peço a cura divina em favor de todos, a bênção, a salvação das almas também, que o Senhor abençoe os lares, a libertação, que o Senhor expulse os demônios que perturbam as famílias, que estão nos lares, espíritos de vício, demônios de vícios que maltratam as famílias, tiram a vida das pessoas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos e expulsamos esses males em favor daqueles que creem em Deus, para a glória do Teu bendito nome, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Então chegamos ao final da programação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém. Amém.